pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com você. É um prazer estar com você mais uma vez. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática no nosso canal. E hoje estaremos estudando sobre racionalização de denominadores. Tá? Eu quero te convidar para me acompanhar na resolução dos exemplos desse assunto tão importante na área de conhecimento de matemática. Então vamos à aula? Vamos lá. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre racionalização de denominadores. E temos uma definição que diz o seguinte: há uma transformação em que o denominador é um número racional, damos o nome de racionalização de denominadores. Então olha só, nós temos aqui no primeiro exemplo 1 sobre a raiz de 3. Então repetimos aqui 1 sobre a raiz de 3 e multiplicamos pelo seu fator racionalizante, que é o raiz de 3. Então, se nós dividirmos raiz de 3 por raiz de 3, é igual a 1. E 1 vezes 1 sobre raiz de 3 vai ser igual a 1 sobre raiz de 3. Portanto, fazendo a multiplicação pelo fator racionalizante, nós não alteraremos a fração inicial. E agora nós podemos proceder com a multiplicação de fração normal. Olha só. Aqui é 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, multiplicamos numerador com numerador. E aqui, denominador, multiplicamos com denominador. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui é igual a raiz de 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 3 vezes 3, que daria 9, né? Tudo bem, mas a gente pode escrever dessa forma. Então, repetimos aqui a raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, fica assim. Cancelamos o índice do radical com o expoente do radicando, fica apenas o 3. Portanto, 3 sobre... Aliás, raiz de 3 sobre 3 é a forma racionalizada dessa fração 1 sobre raiz quadrada de 3. Perceba que o radical foi eliminado do denominador. Vamos ver agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos 5 sobre 3 raiz de 10. Vamos repetir aqui. 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. E vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que nesse caso aqui é o raiz de 10. Poderia ser o 3 raiz de 10, mas vamos pegar apenas o radical. Então vai ficar raiz de 10 sobre raiz de 10. Mesmo raciocínio da primeira. Nós temos agora aqui multiplicação de frações. Multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Quando se trata de multiplicação de radicais, multiplicamos fator externo com fator externo e radicando com radicando. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes raiz de 10 vai ficar 5 raiz de 10. 3 raiz de 10 vezes raiz de 10, nós teremos, aqui tem um subentendido, 3 vezes 1 é 3, e raiz de 10, aliás, 10 vezes 10, isso aqui é igual a 10 ao quadrado. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar 10 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual. Repetindo aqui o 5 raiz de 10, nós teremos o 3, que está multiplicando a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Vamos cancelar o radical, né? O índice do radical com o expoente do radicando. E aqui sai apenas o 10. Então, nós teremos o seguinte: 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. E agora observe, nós temos aqui uma multiplicação no numerador. Portanto, podemos cancelar esse 5, dividindo por ele mesmo. 5 por 5, isso aqui vai ser igual a 1.
o 30 nós vamos dividir por 5. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, nós teremos 1 vezes a raiz de 10 é raiz de 10. E 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, o resultado, a forma racionalizada da fração 5 sobre 3 raiz de 10 é raiz de 10 sobre 6. E agora vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos 1 sobre 3 menos a raiz de 6. Então, vamos só repetir aqui. 1 sobre 3. Aliás, aqui é menos a raiz de 6. E vamos multiplicar agora essa fração pelo... A gente diz que é o conjugado. Quando nós tivermos um caso desse aqui, dois termos diferentes no denominador, nós vamos multiplicar essa fração inicial pelo seu conjugado, ou seja, pelo seu oposto. O que vai acontecer? O oposto de um número positivo é o número negativo. O oposto de um número negativo é o número positivo. Então, nós colocaremos 3 mais a raiz de 6 no numerador. Perceba que nós trocamos só o sinal. Dividido por 3 mais a raiz de 6 no denominador. Ok? Então, agora sim, nós temos uma multiplicação no denominador e uma multiplicação no numerador. Então, isso aqui vai ser igual a 1 que multiplica 3 mais raiz de 6, vai ser igual a 3 mais a raiz de 6 sobre... Agora, olha só, os termos desse primeiro parênteses estão multiplicando os termos do segundo parênteses. Então, nós iremos aplicar aqui a propriedade distributiva. Esse primeiro termo multiplica o primeiro e também multiplica o segundo. Então, vai ficar assim. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aí, nós teremos agora o seguinte. 3 vezes mais raiz de 6 vai ser mais 3, que multiplica a raiz de 6. E agora vamos multiplicar o menos raiz de 6 vezes 3, mais, ou aliás, menos raiz de 6 vezes mais raiz de 6. Então, vai ser distribuído da seguinte forma. Aqui e aqui, tá? Então, vamos lá. Menos vezes mais é menos. Raiz de 6 vezes 3 vai ser 3 raiz de 6. Menos vezes mais vai dar menos. Então, nós teremos a raiz de 6 vezes raiz de 6. Isso aqui vai ser a raiz de 6 elevado ao quadrado. Beleza, então vamos continuar aqui. Vamos repetir o 3 mais a raiz de 6 sobre... Olha só, o 3 ao quadrado é 9. Aí, observe, nós temos mais 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 6. Perceba que eles são números simétricos. Se eles são simétricos, eles podem ser cancelados. E aí nós vamos ficar com menos a raiz quadrada de 6 ao quadrado, que nós podemos cancelar o índice do radical com o expoente, com o seu expoente, né, do radicando, e vai ficar apenas o 6, ou seja, o menos 6. Então, nós vamos ficar aqui com menos 6 no denominador. Vamos repetir o 3 mais raiz de 6, dividido por 9 menos 6, isso aqui é igual a 3. Então, essa é a forma racionalizada da expressão 1 sobre 3 menos raiz de 6 é igual a 3 mais raiz de 6 sobre 3. Tá, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clica em gostei, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e valorize o nosso trabalho, tá bom? Por hoje é só. Até a próxima, se Deus nos permitir.